Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. E essa aula é uma aula especial em comemoração ao Dia dos Pais. Por isso ela vai ser uma aula una, uma aula para todas as turmas, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho de história, um pouquinho de Bíblia e muito sobre direito, tá bom? Vamos lá. Vamos começar sobre a história do Dia dos Pais. Tudo começou na cidadezinha lá de Virgínia, lá nos Estados Unidos. O ano ainda era 1907. Muito tempo atrás. A gente já está no ano 2020. E aí, nessa cidade, teve um desastre numa mina e morreram 250 pais. Aí tinha muita criança que ficou órfã por causa desse acidente que teve. Só que uma senhora chamada Grace Golden, ela ficou muito comovida com aquilo, ela ficou muito mexida, pensando em todas aquelas crianças sem a imagem de um pai, sem ter um pai ali perto. Então ela queria fazer algo para honrar a importância do pai, a importância da paternidade. Então ela chegou no pastor e pediu assim: Pastor, será que dá pra gente reservar um dia pra gente fazer uma homenagem a esses pais que faleceram e a todos os pais, para que essas crianças lembrem que elas têm um pai? E aí, o pastor permitiu e ela escolheu o domingo que fosse mais próximo ali do aniversário do pai dela. E essa comemoração começou a ser lá em junho. Passou-se o tempo, a ideia não colou muito com as outras cidades. As outras cidades não copiaram essa ideia. Só continuou tendo a comemoração todo ano lá nessa cidade de Virgínia. Mas passou-se um tempinho. Estava uma senhorita chamada Sonora Smart na igreja. E Sonora estava lá em um belo domingo comemorando o Dia das Mães. E ela parou para pensar: por que que não tem comemoração para o Dia dos Pais? Sonora queria fazer uma homenagem para o pai dela, porque Sonora, ela tinha mais 6 irmãos. E quando a mãe dela estava dando à luz, estava ganhando o seu irmãozinho mais novo, a mãe dela não resistiu e faleceu. Então o pai dela, que era um veterano de guerra, ele já era aposentado do exército, ele criou todos os filhos sozinho. E ela queria muito fazer uma homenagem para o pai dela. Ela foi e conversou com o pastor dela para fazer uma homenagem para o pai e para todos os pais no dia 19 de junho de 1910. Tal data foi escolhida por sugestão da moça que quis homenagear o dia do nascimento do pai dela. E foi quando as pessoas dos outros estados ficaram sabendo. E então também quiseram, o gesto dela foi tão bonito de querer fazer uma homenagem para o pai dela, de querer honrar o pai dela, que outras pessoas também quiseram fazer a mesma coisa. Acharam muito legal e começaram também a fazer homenagens para os seus pais e para as figuras paternas, aquelas pessoas que representavam o pai delas no Dia dos Pais. Essa data foi chegar aqui no Brasil só lá no ano de 1950. Mas mesmo lá nos Estados Unidos, ainda demorou muito tempo para eles conseguirem fazer com que o Dia dos Pais fosse oficial. Lembra quando eu falei sobre o Dia das Mães, que tinha um decreto, uma lei que reservava o segundo domingo do mês de maio para o Dia das Mães, que é um dia em homenagem às mães, comemoração do Dia das Mães. E aí é preciso criar uma lei. Lá nos Estados Unidos é do mesmo jeito. Já tinha a lei do Dia das Mães, ainda do século XVIII. E aí eles queriam que fosse também uma lei para ter a comemoração do Dia dos Pais. E isso teve muita discussão. E vários políticos não aceitaram. Até que a senadora Margaret Madeline, ela foi e acusou os políticos dos Estados Unidos de ignorarem de ignorarem os pais.
E aí, isso já era já 1957. Então, foi muito tempo até virar finalmente lei. E aí, só em 1972 é que foi assinada a lei instituindo, criando o Dia dos Pais nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente começou a comemorar o Dia dos Pais, fazer a homenagem no Dia dos Pais, só em 1950. Mas tudo foi criado através de um jornalista. Ele queria criar tipo uma propaganda para poder vender presentes para os pais, igual vendia para as mães. Então, ele sugeriu a criação do Dia dos Pais aqui no Brasil, em 1950, com esse objetivo. Mas a gente segue da senhorita Sonora, que quer fazer uma homenagem sincera, de coração, de agradecimento aos seus pais, avós. Aqui no Brasil, ainda não existe nenhum decreto criando o Dia dos Pais. Então, o Dia dos Pais ainda não é uma data oficial, ou seja, a lei não nos obriga. Então, se a lei não nos obriga, nós só podemos fazer isso se for por amor, por carinho. Então, por isso que eu acredito que nós somos como Sonora, que fez isso para honrar o pai dela, para honrar aquele que a criou, que cuidou. E eu estava pensando no que a gente poderia conversar dentro do direito sobre o Dia dos Pais. Então, eu estava lendo a Bíblia e aí o nosso Pai maior, o nosso Pai eterno, que é Deus, aquele que nos amou de tal maneira, de uma maneira, não tem nem palavras para explicar o amor de Deus por nós. Salmo 68, no versículo 5, fala assim: Pai dos órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. E aí eu lembrei de uma outra passagem que está lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 4, nos versículos 4, 5, 6 e 7, que fala assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, no original, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E aí, lendo essas passagens, eu pensei em conversar com vocês sobre uma coisa muito interessante, que é a adoção. Na minha família, eu tenho vários casos de adoção, de pessoas que foram adotadas como filhos. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre a lei de adoção, tá bom? Então, já que nesse Dia dos Pais não existe um decreto, nós comemoramos por amor. Então, eu vou contar a história de um pai de coração e, por lei, um pai cheio de amor. E aí, essa daqui é a minha tia Cláudia. Dá pra ver aí? Aqui é a minha tia Cláudia. Minha tia Cláudia casou com esse homem aqui que roubou minha tia de mim, o tio Adilson. E aí eu era grudada na tia Cláudia. Quando ela começou a namorar, eu fiquei, você quer roubar minha tia? Então foi esse homem aqui. Os dois, muito apaixonados, muito felizes, né, se casaram. Só que o tempo foi passando e eles não conseguiam ter filhos. Então, passaram-se 13 anos. Depois de 13 anos, foram muitas tentativas, muitos exames, muitos tratamentos, eles não conseguiram ter filhos. Então, eles decidiram adotar. Quando eles decidiram adotar, começou o processo para poder conseguir ter a sua filhinha. E depois de 13 anos de casamento, chegou a Rutinha, a minha prima Ruth. É esse nenenzinho aqui. Essa foto aqui é do dia que eles apresentaram a Ruth na igreja. Quando eles foram apresentar a Ruth ao Senhor e orar por ela ali. Aqui é o meu tio Adilson com a Ruth. Aqui a Ruth já maiorzinha, tá vendo? Ô, mas era gordinha. Aqui a tia Cláudia e o tio Adilson com a Ruth, já maiorzinha. Olha a felicidade, gente. A felicidade da família que finalmente se sentiu completa, se sentiu plena. E aqui é hoje. A Ruth já está com 10 anos. Olha aqui os três.
e eles são uns amores, são uma bênção, são uma família que pra mim é exemplo, são um exemplo de cristãos, são um exemplo de respeito, entre os meus tios, marido e mulher, respeito e cuidado deles com a minha prima Ruth. Eles são pessoas excepcionais, pessoas maravilhosas, e eles mereciam muito essa felicidade, e hoje essa felicidade é completa, deles e da Ruth. Agora, na história da adoção, o que aconteceu? A adoção antigamente, muito antigamente, lá o 5º ano, estudou o Código de Hammurabi, que foi um dos primeiros códigos, uma das primeiras leis escritas para organizar a sociedade. O Código de Hammurabi já falava sobre adoção, só que tinha um sentido diferente. Naquela época, quando eles falavam sobre adoção, era assim: uma pessoa tinha um título, era um nobre, era um conde, era um visconde, enfim, era um lorde. E aí, esses títulos passavam de pai para filho, assim como as suas riquezas, o seu dinheiro passava de pai para filho. E quando um casal, quando o casal não conseguia ter filhos, então ele adotava para que passasse o seu nome, para que continuasse a sua linhagem ali, para que ele tivesse um filho para herdar aquele título. Então, se ele era um lorde, aquele filho ia ser o lorde. E se ele não tivesse filhos, aquele título acabava com ele. Então, o filho era, naquela época, para suprir uma necessidade de um pai por causa da herança. O tempo foi passando e, inclusive, quem adotava podia desistir de adotar, então podia ficar devolvendo o filho, pegava, depois não quero mais, e devolvia. E isso, imagina, na cabeça da criança, a confusão que fazia, você ser adotado e depois você ser largado. A lei, graças a Deus, foi sendo mudada e hoje em dia a lei de adoção ela vem para proteger a criança e não para completar a vida dos adultos. Então, mas é para uma criança que não tem uma família poder ter uma família. Então, quem é cuidado, quem é o principal aí na relação da adoção, agora é a criança. Ou a pessoa mais importante na adoção é a criança, em benefício dela, para que a criança possa ter uma família. A lei foi evoluindo e hoje nós temos aqui 7 passos para a adoção. Esses 7 passos é fácil a gente encontrar, tá lá no site do Senado Federal. Vamos lá então? O primeiro passo, quais são as regras? Quem pode adotar? Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode adotar, independente do estado civil. Então, pode ser uma pessoa casada ou não, pode adotar. Aquele casal que quer adotar, ou aquela pessoa que quer adotar, ela tem que dizer que quer adotar. Ninguém vai bater lá na porta: ô, você quer ficar com o menino aí? Não vai acontecer isso. Então, como é que isso vai acontecer? Existe um tribunal, né, que é onde ficam os juízes, os advogados, que é chamado de vara da infância e da juventude. E aí tem esse nome, esse tribunal, né, que é esse lugar onde ficam esses juízes que cuidam das crianças e dos adolescentes. E aí esse casal vai chegar lá e vai escrever uma carta, né, para o juiz. Essa carta é chamada de petição, que é o pedido, dizendo que quer adotar uma criança. E aí começa os procedimentos para que essa pessoa possa adotar. E aí ele vai comprovar que tem todas as condições de criar uma criança. Vai dizer se trabalha ou se não trabalha, onde que mora, de como é que vive, como é que é a família. Então vai ser visto tudo isso. Porque a criança que está lá no orfanato, que não tem papai, não tem mamãe, essa criança, ela está na responsabilidade do governo, que é o Estado. E aí, o governo não pode entregar a criança para qualquer um. Por isso que o processo é tão longo para uma criança ser adotada. Por isso que existem esses 7 passos, porque ele não pode entregar para qualquer pessoa. Ele tem que ter certeza que aquela pessoa vai cuidar daquela criança, vai amar, vai respeitar. Começa o terceiro passo, que seria uma entrevista. Essa primeira entrevista, que é chamada de entrevista preliminar, a pessoa será chamada para uma ou mais entrevistas
com um assistente social e, eventualmente, um psicólogo. E é chamado de estudo psicossociopedagógico. Eita, palavra grandona. E isso será desqualificado do processo quem não oferecer um ambiente familiar adequado, revelar incompatibilidade com a natureza da adoção e não oferecer reais vantagens para o adotado. Então, quem quer adotar, nessas entrevistas tem que mostrar que tem um lar seguro, que quer realmente ter um filho, que tem todas as condições, tem todo aquele amor, aquele carinho para oferecer para aquela criança. Se o Estado vê que não vai ser bom para a criança estar com aquele adulto, o Estado não vai dar a criança para o adulto de jeito nenhum. Quarto passo: aprendendo sobre a adoção. Aqueles aprovados na entrevista e sem problemas de documentação passam então por um curso de preparação psicossocial e jurídica, no qual aprenderão sobre as necessidades emocionais de uma criança adotiva e sobre as responsabilidades que estão assumindo ao se tornarem pais. Porque quem adota vira pai, vira mãe de verdade. Tá bom? Então, eles vão ter uma aula sobre o que uma criança precisa, sobre como que tá a cabecinha, o coração daquela criança, como é que vai ser a vida daqui pra frente. E aí eles vão aprender a ser pais e aprender a lidar com essa criança. Daí chegamos no quinto passo, que é a espera da criança. O tempo de espera para acolhimento varia conforme o perfil da criança e do adolescente que o interessado informar. Quanto mais nova for a criança, digamos, é alguém que adotar, mas só quer se for um bebezinho. Então, o tempo de espera é maior. Então, quanto maior a criança, maior o órfão, a criança que vai ser adotada, menor é o tempo de espera para que possa adotar, tá bom? E aí, é como se fosse o tempo de gestação, o tempo que a pessoa tá lá grávida, esperando a criança. É esse período que ficam esperando para poder adotar. Aí entramos no sexto passo, que é a aproximação e convivência. A pessoa não só chega lá e fala assim, olha, passou o tempo, já fiz todos os cursos, já passou por tudo, deixa eu ir lá no orfanato escolher meu filho, e aí vai chegar, eu gostei daquele, eu quero, vou levar pra casa, pode ir lá pra viagem, vamos, hoje eu sou seu pai, hoje eu sou sua mãe. Não é assim, tá bom, gente? Vai ter um período de convivência. É um período em que aquele pai vai conviver ali com as crianças e vai conviver com as crianças daquela faixa etária, né? Que teria mais ou menos a idade da criança que eles querem adotar. E aí vão conhecer as crianças e as crianças vão conhecer aquele pai. Porque lembra que a lei, ela protege a criança. Então, o importante ali é a criança conhecer aquelas pessoas que vão ser os seus pais e que aquela criança possa se adaptar, possa realmente gostar daquelas pessoas, porque aquelas pessoas vão ser a família daquela criança. Quando encontrar a criança certa, o juiz determina um estágio de convivência, no qual os pais visitam frequentemente os escolhidos no abrigo e passam algumas horas com eles todos os dias. Então, todos os dias, aqueles pais, né, os futuros pais, vão lá passar um tempo com aquela criança que vai ser adotada. Esse período varia de acordo com as regras da vara, lá do tribunal. A vontade do juiz e da vontade dos pais pode levar meses, mas dificilmente passará de um ano. Então, vão lá todos os dias conversar com a criança para conhecer. Não vai chegar um instante e falar assim, gostei de você, vamos para minha casa. Não, não vai acontecer assim. Então, eles vão ter pelo menos um ano aí, ou no máximo um ano, para estar conhecendo a pessoa, conversando, convivendo, para então se tornarem uma família. E aí, chega o passo 7, que é o último passo, que é o sonho realizado. Terminado esse estágio, o juiz determina a adoção, que só pode ser rompida por uma decisão judicial de destituição do poder familiar. Para todos os efeitos, a relação entre pais
e adotados é a mesma que eles teriam com os filhos naturais. Então, do mesmo jeito que o juiz não tira do papai e da mamãe uma criança, a não ser que seja um caso muito extremo, esses pais vão se tornar pais de verdade dessa criança. E aí só perdem o direito de estar com aquela criança, com aquele filho, se for, assim, uma coisa muito séria. Então, o juiz vai decidir aí com o avô que essa criança, ela não foi adotada. Então, os pais desse pai que adotou se tornam avós de verdade, por lei. Então, os irmãos desses pais que adotaram se tornam tios. Então, a guarda dessas crianças podem ir para essas pessoas também, tá bom? Eles não voltam pro orfanato, se tornam uma família de verdade. Do mesmo jeito que eu li lá na Bíblia, que Deus, ele mandou o único filho dele para nos resgatar. Ele nos amou de tal maneira, Deus nos chamou, nos salvou, nos resgatou para sermos filhos dele e herdeiros com Jesus. Herdeiros de quê? Herdeiros do céu, gente, pra gente morar no céu. Essa é a herança que Deus nos dá. Então, fica aí a nossa homenagem, Dia dos Pais, o nosso carinho a todos os pais, porque eu sei que existem muitas histórias de pais que abandonam, de pais que não ligam, mas existem muito mais histórias de pais que amam, de pais que cuidam, de pais que estão todos os dias trabalhando, que estão fazendo de tudo para cuidar dos seus filhos, para criá-los da melhor maneira. Na Bíblia nós temos Deus que nos ama como pai, e ele ainda fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho de colo, ele não se esquece dos seus filhos. Então, nós todos temos motivos para homenagear os nossos pais, homenagear aqueles também que fazem figura de pai. Às vezes você não teve contato com o seu pai de sangue, mas você tem um tio, você tem um avô, você tem um amigo que está ali te ensinando, cuidando de você no dia a dia, te ensinando sobre a vida, te passando valores. Por causa disso, da mesma forma que nós fizemos homenagens no Dia das Mães, e no Dia das Mães eu falei para vocês passarem um dia com a mãe de vocês, aproveitarem a presença delas, eu quero que no Dia dos Pais, mesmo que não tenha uma lei que determine o Dia dos Pais, como tem uma lei para o Dia das Mães, eu quero que vocês façam homenagens aos pais de vocês. Pode gravar um vídeo, pode fazer um desenho, pode fazer um cartão, pode fazer uma apresentação de dança, uma peça de teatro. Vocês podem usar a imaginação de vocês, mas eu quero que nesse Dia dos Pais vocês tornem um dia especial, como a gente viu na história do Dia dos Pais, que foram pessoas que queriam homenagear os seus pais. Aproveita esse dia, aproveita o Dia dos Pais e faça uma homenagem para os pais de vocês. Então, quem puder gravar um vídeo, tirar uma foto da homenagem e me mandar, pode me mandar, porque aí a gente vai colocar lá na página do Colégio Saber, mostrando a homenagem de vocês. Eu quero que vocês façam do Dia dos Pais um dia muito especial, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.